Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E no programa de hoje, meus amigos, nós vamos falar de um assunto super técnico e que impacta muito as cervejarias, mas, ouso dizer, principalmente os consumidores. Hoje o papo é pasteurização e suas implicações. Para nos ajudar nesse assunto polêmico, estamos com o Duan Ceola, que é o rei dos laboratórios cervejeiros Brasil afora. O Duan já esteve aqui conosco há algum tempo atrás. Leandro, logo menos, vai descobrir o programa e vai falar o episódio para quem quiser ouvir também. E aí, antes de pedir que o nosso convidado dê um alô, a gente tem o prazer de informar que esse programa é oferecido pelos nossos mecenas empresariais, Cervejaria Ussá, Viveiro Vandenbergen e Prússia Beer. Agora sim, Duan, dá um alô pra galera reconhecer a sua voz. E aí, pessoal, muito obrigado pelo convite, Surra de Lúpulo de um modo geral. E para mim é um prazer poder estar aqui falando sobre ciência, pasteurização e controle de qualidade, que tem tudo a ver. A gente vai ver durante o nosso discurso, o nosso papo, que tem tudo a ver. E eu não estou tomando uma cerveja pasteurizada, ela tá super fresca, na verdade, né? Bom, sou Duan Ceola, sou químico, mestre em química pura e aplicada, professor de cerveja, de produção de cerveja, água, lúpulo, que é o meu forte, e também as análises laboratoriais. Sou consultor também na parte de estruturação de laboratório e controle de qualidade, e idealizador da Copa Brasileira de Lúpulos, que a gente está já projetando aí a 3ª edição com bastante novidade. É isso aí. Bem-vindo, Duan. E eu quero lembrar aquela luz que eu puxei aqui, peraí, como é que é? Puxei da memória. Mentira, não é memória, é planilha. O Duan esteve com a gente no 117, falando de laboratórios cervejeiros. Ou seja, quase aniversário de 100 anos, hein, Duan? De 100 anos, de 100 programas. De 100 episódios. 100 episódios. E é isso, gente. Eu sou o Leandro e vocês hoje podem me chamar da sauna com piscina gelada. Ou seja, é uma pasteurização humana. Boa! E a gente costuma bater esse papo pasteurizado aqui, tomando alguma coisa. O que você tá bebendo aí hoje, Duan? Eu tô tomando uma Juice IPA da Bellbrook. Uma cervejinha que tá bem fresca. Sou suspeito em falar, gosto de lúpulo, gosto desse estilo, então caiu bem no papo de hoje. Hop Red Alert, né? É isso aí. E você, Luz? Eu tô aqui bebendo uma belíssima água mineral Pouso Alto. Olha isso. Coisa linda. Tá me fazendo uma hidratação importante. Agora você, por favor, o sauna com piscina gelada. Tá bebendo o que aí, pai? Cara, eu tô bebendo também uma água, porque assim, é importante cuidar da saúde, né, gente? Eu ando meio doente, eu ando com probleminhas. Então eu tô tomando aqui uma água, eu tô eliminando o álcool hoje, já são 6 dias sem beber, 0. E a tendência é que até eu me recuperar estarei sem álcool. Então, provavelmente mais um mês aí sem álcool. Isso aí. Se você gosta do nosso conteúdo e ainda se identifica com a gente, apoie o Surra de Lúpulo por meio do site apoia.se/Surra de Lúpulo ou comprando uma camiseta na nossa loja.surradelúpulo.com.br. Mecenas ganha conteúdo exclusivo toda semana, participa do nosso grupo de WhatsApp e sorteios de brindes insanos. Ah, mas a grana tá curta ou você ainda não ama tanto a gente assim. O outro jeito de ajudar é seguindo a gente na sua plataforma de streaming preferida e dando 5 estrelinhas no Spotify e no Apple Podcast. Lembre-se de compartilhar esse programa com seus amigos, isso ajuda muito na distribuição dos episódios. Bom, como
a gente já falou, o Doan já participou aqui, nos deu o prazer dele trazer todo esse conhecimento e essa presença carismática no programa 117, onde a gente falou de assuntos mega técnicos dos laboratórios cervejeiros e a importância de tê-los e o que isso impacta na produção e na qualidade dos produtos. Então não vamos demorar em apresentações por aqui, o Doan também já fez um resumo quando ele deu o alô, mas vamos começar com o pé direito, puxando aquela aula lá do ensino médio, o que é a pasteurização e como é esse processo. Aí vem a aula do avançado, né? Que é como é esse processo dentro de uma cervejaria. Legal. Bom, eu particularmente falando tenho uma relação de amor e ódio com o processo de pasteurização, e a gente vai entender durante o programa o porquê desse amor e o porquê desse ódio, mas basicamente o conceito da pasteurização envolve um processo que diminui o grau de contaminação microbiológica. Essa diminuição do grau de contaminação microbiológica ela é aplicada com calor, né, em temperaturas que não podem, obviamente, ser temperaturas de volatilização de alguns compostos. Então, a pasteurização ela vai trabalhar com temperatura sempre abaixo de 100 graus. Mais precisamente entre 60 e 75 graus em média. Então, o objetivo da pasteurização é reduzir em escala logarítmica a quantidade de contaminantes que tem ali, sejam bactérias, sejam outros tipos de contaminantes, ou simplesmente inativar os micro-organismos que estão no estado vegetativo. E por que é importante salientar isso? Porque a pasteurização ela não vai salvar o rolê, ela não vai salvar a cerveja. Existem alguns micro-organismos, na verdade existem dois casos. O primeiro, alguns micro-organismos que são termotolerantes, né? Ou seja, eles aguentam temperaturas mais altas, aí você tem um problema. E você pode ter um outro problema que envolve alguns micro-organismos criarem o que a gente chama de biofilme, criar um esporo. Quando isso acontece, também a pasteurização não é que ela não é eficiente, mas ela reduz a probabilidade de você obter um sucesso no objetivo da pasteurização, né? Que é evitar proliferação de contaminação e aumentar a vida útil da cerveja. O processo de pasteurização, ele basicamente foi... Alguns acreditam que ele foi descoberto, outros acreditam que ele foi inventado, enfim, mas basicamente foi um cara, Louis Pasteur, em 1862, um químico francês. Ele foi o responsável por desenvolver esse método. Inclusive, eu tenho até a patente dele aqui pendurada na parede, tão charmoso que é esse tema. Basicamente, ele submeteu algumas amostras de cerveja, de leite, ao calor e viu que esses alimentos, esses produtos, eles não deterioravam com tanta facilidade. E aí foi eureka, né? Foi um bingo na cabeça dele. E aí foi descoberto ou inventado, enfim, o processo de pasteurização. Sensacional. Que cara, hein? Sagaz. Você é um bichão mesmo, hein? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Cara, é brabo. Porra, ainda bem que tem gente assim na vida, né? Pensando lá na frente. Aí, quais são os problemas que a pasteurização pretende solucionar ou prevenir? Você já falou alguma coisa de vida útil e tal, mas talvez tenham mais coisas, né? E quais seriam os estilos mais indicados para passar por esse processo? Se é que existe isso. Você fala, não, cara, isso aqui todo mundo pode. Ou não é indicado em X. Então, vamos tentar pensar em o que ele soluciona de problema ou previne e quais são os estilos mais indicados para essa farfalhada. Legal, bem interessante. Bom, o objetivo da pasteurização, de uma maneira geral, é prolongar a vida útil daquela cerveja, né? Agora a gente vai falar de cerveja, mas existem pasteurizações de alimentos sólidos e outros tipos de bebida, leite, suco, enfim, refrigerante, energéticos, né? Mas o objetivo para a cerveja é você aumentar a vida útil dela. E aí a gente entra num parâmetro de controle de qualidade que é muito simples. Quando é necessário pasteurizar? A gente tem agora dois cenários que são possíveis da gente observar. O primeiro cenário é o seguinte: eu tenho uma cervejaria pequena, um brewpub, produzo os seus 50 mil litros, no máximo, produzo atrás e vendo na frente. É uma cadeia super rápida. Para esse tipo de cenário, a pasteurização ela não é que não é vantajosa, mas não precisa. Não faz sentido você pasteurizar um produto que você sabe que a vida útil dele não vai passar de algumas semanas, ou um mês, ou 2 meses no máximo. Você consegue manobras microbiológicas para conseguir ter uma certa vida útil de cerveja. E agora tem outro cenário. Você tem uma cervejaria com uma capacidade maior, uma cervejaria que a cerveja ela caminha
por aí, ela vai para diferentes pontos de venda, diferentes PDVs, ela vai para diferentes estados. Para esse caso, o processo de pasteurização ele passa a ser fundamental, ele passa a ser uma peça-chave, porque a gente não pode confiar em todas as questões microbiológicas internas, a sanitização. Mas a minha cervejaria, no invase, a garrafa é rinçada com sanitizante. Pois bem, ok, isso é o mínimo necessário, mas se não houver um processo de pasteurização, a gente sabe que a seleção natural ela existe e funciona, né? Darwin já diz isso. E, evidentemente, alguns micro-organismos, eles se acostumam, eles criam resistência, vão se adaptando ao meio para sobreviver naquele meio. Então, eu sempre comento que muitas vezes é necessário você trocar ou o princípio ativo do sanitizante ou a concentração para dar um susto nos micro-organismos, né? Para fazer eles acordarem para a vida. Então, para esse caso de você depender de uma logística externa, uma logística um pouco maior, o processo de pasteurização ele passa a ser bem importante. Então, pasteurização vai fazer com que a cerveja dure um tempo a mais na gôndola do supermercado, na prateleira, né? E quais estilos são aptos a pasteurizar? Todos os estilos que necessitam de uma logística um pouco maior, que necessitam de uma vida maior de prateleira. Alguns estilos se comportam ok, não vou dizer bem, vou dizer ok, e outros estilos já se comportam de maneira um pouco delicada, vamos assim por dizer. Por quê? Estilos como, por exemplo, Pilsen, Light Lager, cervejas que têm uma quantidade de lúpulo ou malte menor, é ok a pasteurização. Claro, vai interferir no sensorial, que a gente já vai falar, mas é ok. Cervejas que você tem uma carga de malte um pouco mais elevada, um dulçor residual mais elevado, ou uma quantidade de lúpulo um pouco mais elevada, como as IPAs, IPAs, enfim, aí a pasteurização ela já começa a trazer algumas situações delicadas envolvendo o sensorial, porque você tem muitas moléculas ali que são reféns de calor. Boa parte dos óleos essenciais degradam, polimerizam, e isso acaba prejudicando um pouco o sensorial da cerveja, né? Entendi, mas a gente vai chegar lá. Não, a gente vai chegar lá. É que, assim, sinceramente, quando você fala todos, é que eu imagino que, tecnicamente, é possível que você faça esse processo com qualquer estilo cervejeiro. Agora, você enquanto químico, você enquanto um especialista em laboratório cervejeiro, você chega e fala assim, cara, eu vou pegar uma New England, vamos pasteurizar ela aqui, pra mandar ela de São Paulo pro Rio, não, é até pouco, mas de São Paulo pra, sei lá, pra Bahia. Recife. Não manda, cara, não faz isso então. Exatamente, Lud, perfeito, é uma excelente colocação. Beba uma cerveja de lá, né, do local lá. Exato. E outro detalhe, até um tempo atrás um aluno me perguntou o que podia ser feito para dar uma validade de 1 ano para uma New England IPA. Eu falei, cara, em 1 ano não deve sobrar nem a embalagem dessa New England IPA, porque uma cerveja tem que degustar fresca, você tem que tomar fresca, então se você não vende uma New England em 1 ano, significa que você está fazendo um estilo que o teu público não está simpatizando. Então talvez trocar a estratégia de produção de cerveja seja uma boa vantagem nisso, né? Nossa. Mas foi bom a Lud trazer o gancho aí da New England e você complementar com essa parte, porque eu tenho isso na cabeça, assim, né? Existe aquela história de que o lúpulo, ele ajuda a conservar a cerveja, tal, parará, né? Que isso é um fato. O que se discute, se eu não me engano agora, tô puxando de memória, posso estar falando bobagem, mas o que se discute se ele foi usado pela primeira vez para isso ou se ele foi usado só pelo sabor mesmo, né? Pelo sensorial. Mas ele não cumpre um pouco essa função a ponto de eu não precisar pasteurizar esse estilo, já que ele é super carregado de lúpulo e aí ele consegue segurar sua própria onda? Cara, legal essa pergunta. Bom, na verdade, sendo bem realista, para contaminar a cerveja dá muito trabalho, tá? E às vezes a gente consegue. Por que dá trabalho? A cerveja ela é um ambiente que tem um pH baixo, tá? Um pH já impróprio ou com uma probabilidade relativamente baixa de você ter micro-organismos ali. Então, a quantidade de micro-organismos vai reduzindo pelo fato do pH estar baixo. Você pega uma sour, é ainda menos provável de ter contaminação, porque já tem, na verdade. pH, você tem uma solução, um líquido que tem gás carbônico, então tem carbonatação. Dentro da garrafa, dentro da embalagem, vai estar pressurizado. Então, a membrana celular, enfim, a parede celular ou uma bactéria, ela precisa resistir a essa pressão. E você tem a presença de lúpulo. No lúpulo, você tem a tríplice
aliança para ter esse poder bioativo que a gente chama, né? Os óleos essenciais, as resinas e os polifenóis, eles são ótimos compostos bioativos, eles podem inativar bactérias, vírus, até levedura, mas isso é um papo para outro momento, ou pode literalmente matar. Muitos estudos vêm mostrando que o lúpulo ele mata alguns tipos de micro-organismos. Então, nós, enquanto cervejeiros, a gente fica refém de micro-organismos que sobrevivem a essas condições. Então, mesmo com todas essas variáveis, né, pH, gás carbônico e lúpulo, ainda assim tem contaminação. Todo o nome que se dá para a parte microbiológica é controle microbiológico, controle de qualidade, e não exterminação microbiológica. A gente nunca vai conseguir exterminar por completo, a gente vai controlar os micro-organismos. Então, dessa forma, mesmo com lúpulo, pH e gás carbônico, a gente fica refém de contaminação. Cara, eu achei maravilhoso o que você falou agora. A gente quer controlar, a gente não quer exterminar. A gente nem consegue exterminar, né? Teria que ter uma cuba gigantesca dentro da cervejaria, com ambiente controlado, tudo corroborando para não ter bichinho voando por aí, porque aqui tem contaminação, aí tem, todo lugar tem. Com certeza, total. Pronto, falou isso agora, tô pegando o álcool 70, passando pela casa toda, né? No celular. Inclusive, álcool 70 não pode mais vender, tá? A gente agora vai ter que usar o 46, que não vale de porra nenhuma, mas vamos continuar o papo na pasteurização, senão ferrou. Vamos focar em pasteurização. Mas é bom você também trazer isso sobre esse lance de não deixar exterminar, de não querer controlar e não necessariamente exterminar. Porque me apresenta o momento certo para trazer uma pergunta que a gente queria fazer, que é, assim, é comum fazer esses testes nas cervejas após a pasteurização, ou seja, pasteurizou e aí testa? Se sim, o que a gente quer verificar nesses testes? Legal. Bom, vamos lá. Em questão laboratorial, né? A gente tem 2 métodos analíticos para avaliar o poder de pasteurização, o nível de pasteurização. São testes que envolvem a metodologia para fazer esses testes, realizada através da visualização da atividade de um tipo de enzima chamada beta-frutosidase. É uma enzima muito específica que realiza a inversão da sacarose e ela é inativada quando você tem um nível de pasteurização mínimo de 5, 5,5 UP. E o que isso significa? O que é UP? É uma unidade de pasteurização. É uma unidade para medir o quanto que pasteurizou. Essa unidade ela funciona da seguinte forma. Cada minuto a 60 graus é um UP. Então, se eu deixei lá 5 minutos a 60 graus, eu tenho 5 UPs, tá? Então, esse é o conceito básico da parte laboratorial envolvendo o processo de pasteurização, né? E você tem métodos oficiais para isso, que envolvem reagentes muito específicos, carbonato de sódio, ácido sulfúrico, tiosulfato, sacarose pura, iodo, enfim, são métodos bem específicos. Não é difícil de fazer, mas precisa de um tempo para isso. E você tem um teste rápido também, muito bacana e que funciona, mas funciona de maneira qualitativa. Ou seja, pasteurizou ou não pasteurizou, que é você utilizar a fitinha de sacarose e medindo se pasteurizou ou não pela ação dessa enzima que eu acabei de comentar. Então, no laboratório, primeiro, a gente fica refém do equipamento, de entender se o equipamento está funcionando bem, está realizando as rampas, seja num pasteurizador de túnel ou flash, está realizando as rampas, tudo certo. E outra, um método específico. Então, é super comum numa cervejaria, por exemplo, a gente passar numa garrafa, numa lata, o viajante. O que é o viajante? O viajante é um equipamento, um data logger. É o Edson. É o equipamento... viajante cervejeiro, né? Boa. É um equipamento, um tubo, que a gente coloca dentro da garrafa, é um termômetro, e ele vai medindo todo o caminho da embalagem, mas isso só funciona para o pasteurizador de túnel. O pasteurizador flash já não funciona mais isso aí, porque é outra metodologia, né? Então, o que a gente faz no laboratório é passar esse equipamento, ele vai medindo as temperaturas do líquido, a gente pega esse equipamento, coloca no computador, faz um processamento de dados e vê qual foi o nível de pasteurização que a gente pôde submeter aquele produto. Então, cada cerveja, cada receita, cada estilo exige um nível de pasteurização. E também é totalmente refém do processo cervejeiro. Por exemplo, se você tem uma envasadora, eu não vou dizer que é uma envasadora ruim, mas uma envasadora que não é a melhor do mundo, você tem um nível de oxidação envolvida no envase,
envase. Então, vai oxidar a cerveja, vai entrar oxigênio no envase. Para esse caso, quando você submete esse produto a uma pasteurização muito agressiva, vamos lá, 15, 20 UPs, você vai acelerar o processo de oxidação. Então, a cerveja ela já sai do pasteurizador oxidada, ela já sai escura, com uma turbidez um pouco mais elevada. Então, a pasteurização, o quanto vai pasteurizar, é totalmente refém de um outro parâmetro que eu comentei que me incomoda, que é o sensorial. Então, como você valida o quanto que você vai pasteurizar? Unindo o sensorial e o nível de UP para cada estilo de cerveja. Eu sei que para minha Light Lager, por exemplo, se eu colocar 10 UPs, eu vou estar destruindo muito o sensorial dela, porque o meu envase não foi lá aquelas coisas, eu tive oxigênio incorporado, eu tive outras situações, então é assim que a gente costuma fazer no laboratório, né? Não é um valor só, são inúmeras condições que fazem com que a gente determine o nível de pasteurização de uma certa bebida. Tá, foi legal que você falou de sensorial, que é bem o passo para nossa próxima pergunta, que é como é que fica esse sensorial de uma cerveja pasteurizada. É interessante que depois que você começa a degustar mais, né, estabelecer mais horas copo, entendendo o que você tá bebendo, mesmo sem curso, mas eu tô bebendo essa cerveja aqui, isso aqui é assim, assado, isso aqui fresco deveria ser dessa maneira, isso aqui pasteurizado ficou desta outra maneira. Então a gente queria falar um pouco do sensorial, sabendo que sensorial é algo muito subjetivo, né? Tipo, eu tenho uma percepção, você tem outra, não tem outra, etc. Mas seria legal a gente contextualizar para os nossos ouvintes percepções sensoriais que a cerveja pasteurizada carrega, né? E aí a gente podia emendar, pegar na mão, posso até relembrar depois para falar da cerveja sem álcool. E aí eu tenho, antes de você responder isso lá na frente, ali no comecinho da sua resposta sobre isso, da sem álcool, eu tenho a minha observação sobre as sem álcool, e aí eu queria que a gente trocasse um pouco mais de ideia sobre isso. Então, assim, vamos falar do sensorial global, porque pelo que eu entendi, posso estar equivocada, pode acontecer de você falar assim, olha, essa lager que eu ia pasteurizar assim assado, eu já sei que eu não posso usar tantas UPs. Mas você pode ir fazendo testes, tipo assim, eu vou fazer 2 UPs, tô chutando, tá, Duan? Se eu estiver falando uma besteira sem fim, você fala. Não, ela ainda aguenta um pouquinho mais, o sensorial tá bom e ela vai ganhar mais tempo de prateleira. Isso também é feito dessa maneira ou não? Tipo, a gente já sabe que esse estilo aqui a gente pasteuriza com tantas UPs e PT saudações. Tá, vamos lá. Como funciona o processo de validação do nível de pasteurização, né? Então, basicamente, a gente passa do mesmo lote várias amostras de cerveja no pasteurizador, em lata ou garrafa, túnel. Tô falando agora de pasteurização túnel, depois a gente fala do flash que muda um pouquinho. Mas a pasteurização túnel, então eu passo várias garrafas, várias embalagens com diferentes níveis de UP. Então eu vou indo de 2 UP até 15 UP. Então eu tenho lá uma grande quantidade de cervejas que foram submetidas em diferentes níveis de pasteurização. O que a gente faz com isso? Mistura os controles de qualidade. A gente tem o controle de qualidade em uma cervejaria, imagine uma mesa que é sustentada por 3 pés, microbiológico, físico-químico e sensorial, né? Como a gente comentou no podcast no passado. Então, basicamente, a pasteurização, ela melhora muito o controle de qualidade microbiológico. Melhora muito, ele é feito para isso. Agora, prejudica o sensorial. Então, a gente pega todas essas cervejas que foram submetidas à pasteurização, a gente monta um painel sensorial com painelistas treinados e avalia qual é o nível máximo de pasteurização que a gente pode chegar sem que esse nível máximo comprometa o meu sensorial. E quando a gente fala em sensorial, o que a gente deve esperar daquele limite máximo, né, da amostra que foi aprovada para não aprovada? A não aprovada, existe um indicador muito expressivo que é chave para a gente falar, ó, esse é o limite de pasteurização, que é aroma e sabor de papelão ou caramelo. Caramelo mais adocicado, que lembra um pouco de toffee, mas papelão é um dos principais. Quando você tem caramelo, significa que você já agrediu muito a cerveja, que são basicamente moléculas que foram submetidas a um processo de oxidação, processo oxidativo. Trans-2-nonenal, por exemplo, é uma molécula que traz esse sensorial, que traz essa percepção de papelão, cardboard, né? Papelão ou até
mel, mais adocicado. Então a gente usa esse marcador específico para determinar o sensorial da cerveja, de uma amostra de cerveja. Então, quando a gente fala em pasteurização vai destruir o sensorial? Não é que vai destruir, mas ele vai comprometer o sensorial. E é uma demanda industrial hoje buscar alternativas, a gente já vai falar disso, buscar alternativas de você pasteurizar e comprometer o mínimo possível o sensorial. Então, pasteurização é bom para a parte microbiológica, mas muitas vezes pode não ser bom para a parte sensorial. Agora, quando a gente fala em sensorial, você mesmo comentou, Ludi, eu concordo, é muito subjetivo. Uhum. E no Brasil, a gente se acostuma muito fácil com o paladar, né? O paladar é altamente acostumável e... De um modo geral, quando a gente está numa indústria, por exemplo, degustando uma cerveja embaixo do tanque, que ela foi recém-filtrada, recém-centrifugada, está fresca, aquilo não é a realidade. Aquilo, na verdade, é a realidade de quantos? 1, 2, do cervejeiro, do cara que está ali na cervejaria. A realidade é a cerveja submetida a uma pasteurização, se você optar por fazer isso, né? Então, precisa acostumar, nós, enquanto cervejeiros, laboratoristas, profissionais da área, a gente precisa entender esses dois cenários e se acostumar com isso. Cara, eu fiquei com uma curiosidade bem grande, que você falou que vocês fazem testes do limite sensorial, né? Isso é como que é feito na prática mesmo, assim? Vocês colocam, a gente colocou aqui de 5 UPs a 15 UPs. Vocês bebem as 10 UPs que ficam nesse meio? Nessa aqui não teve alteração. Nessa aí começou a ter, e aí vai indo, vocês vão bebendo UP por UP, é isso? Exatamente, UP por UP. Então a gente pega todas as amostras de cerveja, gela elas, né? Torna elas em condições de serviço, serve num copo e vai avaliando o sensorial, vai avaliando o sensorial. Inclusive, aliado a isso, eu vou avaliando também a cor e a turbidez da cerveja, que são parâmetros físico-químicos, para ver se ela não vai ficar muito escura, que também é um indicativo de oxidação, por exemplo, né? de envelhecimento precoce, e a turbidez, tá? Então, é exatamente como você falou, a gente vai degustando cervejas de diferentes níveis de UP até chegar no alvo. Ó, do 5 para o 6, no 6 a gente consegue perceber já o papelão. Então, 5 é o valor alvo de pasteurização, por exemplo, né? Entendi. Então, tem cervejas e cervejarias que a gente pasteuriza com 5 UPs, tem cervejas que a gente pasteuriza com 10, então depende muito, né? Entendi. E aí, depois que você setou para aquele estilo, ou cada cerveja, mesmo que seja do mesmo estilo, a cervejaria lançou uma IPA de combate que vai para uma prateleira de supermercado, mas ele tem outra IPA que também vai, mas que é, sei lá, uma é com citra e mosaico, outra é com mosaico com citra. Tô brincando, sei lá. Você tem que fazer esses testes para cada cerveja pronta, ou depois da receita, depois que vocês fizeram esse primeiro teste, a mesma receita vai ser replicada a quantidade de UPs todas as vezes. Faz sentido o que eu falei, não? Sim, faz total sentido. Então você faz a validação por estilo e por cerveja, né? Então e você grava isso no equipamento pasteurizador. Então no pasteurizador você tem lá uma memória dentro do equipamento que tem 25, 30 receitas salvas. Então chegou o momento de pasteurizar a Pilsen, que o laboratório já fez essa validação, já sabe qual é o nível de UP, você vai lá, seleciona a Pilsen, a receita de pasteurização da Pilsen, e ela vai seguir aquele processo. Agora uma IPA, você seleciona outra rampa já otimizada no laboratório e toca o barco, né? Mas aí você tem que fazer esse testezinho sensorial de toda maneira, porque pode dar alguma zebra no caminho, porque cerveja é uma parada viva. Todo estilo, toda cerveja, você faz essa validação e revalida a cada 6 meses, 1 ano no máximo, né? E é muito complicado, porque Entendi. A pasteurização, né, o envelhecimento da cerveja, ele é muito refém da variável oxigênio. Então, cara, eu repito, se você tem uma envasadora que desregula com muita facilidade, pode ser que aquela receita já não funcione mais. Então, de qualquer forma, o sensorial, ele é uma ferramenta para o cervejeiro, para o laboratorista, de ver se tá ok, né? Porque você valida o seu sensorial com aquele nível de UP, pasteurizou uma cerveja e desregulou o bico de, sei lá, HDE, que é um jato de água quente. Entrou oxigênio ali e oxidou. Se você fizer o sensorial e ter aquele sensorial anterior na memória, você já identificou, opa, calma aí, deu alguma divergência aqui no sensorial, eu vou dar uma olhada para ver como tá o oxigênio, para ver como estão as outras condições de invase da cerveja, né? Entendi. Vamos lá, você falou do papelão, que aí tipo é um off-flavor pá, gritante. Você falou de caramelo, que, cara, o que tem de gente tomando cerveja caramelada e não faz a mais vaga ideia de que aquilo não tinha que estar ali,
não tá no gibi. Que é gotosinho, caramelo é gotosinho. Acostumamos. É. Você quer ver cerveja importada, né? Que atravessa um continente inteiro repasteurizando. Tá, então vamos lá. Aí eu queria falar das cervejas sem álcool, porque, porra, isso é um sanhaço sem fim. Porque a cerveja sem álcool, ela já passa por um processo que é eu vou inventar uma palavra, a desalcoolização. Uhum. Ela já passa por um processo, seja membrana, seja uma levedura específica, seja qualquer outra técnica que eu não vou saber dizer qual é, que é de tirar, que já bagunça o sensorial. E aí, elas também vão passar por um processo de pasteurização. Essa cerveja, mais do que qualquer outra, deveria ser bebida super fresca. Concordo plenamente. E entendendo o processo de pasteurização, uma cerveja sem álcool ou com baixo teor alcoólico, ela sim precisa ser pasteurizada, porque das 3 variáveis que eu comentei de probabilidade de contaminação, pH, gás carbônico e etanol, o etanol já não está mais presente ali, ou está numa concentração muito baixa. Então, cervejas sem álcool ou com baixo teor alcoólico, elas merecem um carinho especial na hora de pasteurizar, porque o risco de contaminação ele tende a aumentar, né? Ah, beleza, Dom, mas a cerveja sem álcool ela é destilada, por exemplo, né? Então, não vamos entrar em detalhes, mas uma das formas de fazer cerveja sem álcool é você destilar a cerveja, evapora-se o álcool, leva junto várias outras moléculas que dão sabor, que dão complemento à cerveja, e depois você repõe essas moléculas, repõe sabor. Pois bem, mas se essa cerveja, beleza, você esquentou, destilou, tal, tudo bonitinho, o que me garante que eu não vou ter problema de contaminação no invase? Se eu estou usando uma água contaminada, se eu estou usando um equipamento contaminado, se eu estou usando uma tampinha contaminada. Então, mesmo assim, mesmo a cerveja sendo submetida a essa agressão, entre aspas, térmica, é fundamental pasteurizá-la. É fundamental. Ou seja, eu esculhambo o sensorial dessa cerveja mais de uma vez, propositalmente. Aí, só para complementar um negócio, é a minha percepção sensorial, por exemplo, sem problema de falar de marcas aqui, uma das que eu mais gosto é a Heineken. Não sei o que eles fazem de mágica lá, se é o pó de pilim-pim-pim, não sei. Já bebi uma muito boa, que é a Easy IPA da roleta russa, e eu tive a experiência de bebê-la muito fresca. Por que eu sei que é muito fresca? Lançou, eu enchi o saco de um PDV aqui no Rio de Janeiro, falei, compra esta merda que eu vou levar uma caixa. O cara comprou, e assim que chegou eu peguei e botei em casa, achei maravilhosa. Depois já bebi em outras ocasiões e já não achei tão legal. E aquelas que na geladeira ficaram, que demorei pra beber, vem aquele gostinho que é o meu sensorial da cerveja sem álcool, aquele gosto doce, aquele gosto de mosto que a gente costuma falar, né? E isso acontece com todas elas, até com a Heineken. Então, o que fazer? Todas as que eu bebo, eu acho que não estão frescas nunca. Eu bebi a da Campinas, a IPA da Campinas, na torneira, na cervejaria Campinas. Eu falei, cara, é outra cerveja. Sim. Cerveja sem álcool, ela é refém do envelhecimento um pouco mais acelerado. Isso vem sendo palco para muita pesquisa, né? A cerveja sem álcool ou com baixo teor alcoólico, ela nunca foi tão pesquisada quanto ultimamente. E provavelmente em breve a gente vai ter essa resposta, Lud, do que quais são as variáveis que fazem com que você tenha essa divergência sensorial tão abrupta. Mas eu concordo com você também. Eu queria fazer um último gancho que nem tem muito a ver, ou tem, não sei, com a pasteurização, que você falou uma parada na tua primeira resposta aqui dessa pergunta, que fiquei na cabeça, e eu não sei se eu já perguntei isso aqui no programa. Como a gente é curioso e gosta de fazer pergunta, eu vou fazer, né? Você falou que um dos grandes vilões é o oxigênio, né? Ela é muito refém do oxigênio. Produção de cerveja em diferente altitude tem benefício do tipo, vou produzir em lugar alto pra cacete, com ar rarefeito, não sei o que tal. Muda isso? A ciência ela não fala nada sobre isso, sobre a altitude. É um negócio que eu já pesquisei bastante, porque para o lúpulo tem influência, para a isomerização. E tem influência porque você muda a temperatura de fervura do mosto, né? Então, para a variável isomerização de lúpulo, tem uma altíssima influência. Mas agora, para níveis de incorporação de oxigênio, invase, ainda não. Até porque todo invase vai incorporar oxigênio, seja pouco ou muito. Ele vai ter uma diferença de pressão quando você alivia o bico de enchimento, enfim. Então, o que a gente faz é diminuir a injeção de oxigênio. E aí tem manobras industriais para fazer isso, né? Perfeito. Obrigado aqui para minha parênteses, curva na pauta. Pô, tu foi longe agora. Eu testei. Me falaram que o Dom é o rei da parada. Eu falei, já que é o rei, vamos lá, vamos testar. Toma, vai, súdito.
Então vamos lá, vamos continuar. Vamos falar aí sobre esse negócio de flash pasteurization, que é, assim, muda primeiro o que é, e muda alguma coisa nessa questão sensorial entre a flash pasteurization e a pasteurização completa. Eu não consigo falar flash pasteurização, tá? Tem que ser tudo em inglês. A gente tem 2 tipos, resumindo, de pasteurização. Pasteurização em túnel. O que é pasteurização em túnel? Um equipamento grandão, uma cuba grandona, entra em embalagem, passa por um esguicho de água, um chuveirinho com diferentes temperaturas, até ela sair do outro lado. Esse é o pasteurizador túnel. Então, na pasteurização túnel, a pasteurização ela é feita na embalagem, seja ela lata, garrafa, barril, PET, enfim, na embalagem. Não, pera, nunca imaginei isso. E o quê? Pra mim era assim, tem um panelão... Vou esquentar, ferver meu panelão aqui, ó. Pasteurizei essa galerinha toda aqui e aí invasei. E aí vai invasar. Esse é outro método. Tá. Né? A pasteurização em túnel, e não existe melhor ou pior. Existem diferentes resultados para diferentes objetivos. Na pasteurização em túnel, você faz tudo em linha. Então, invasa a garrafa, a embalagem, enfim, ela passa pelo pasteurizador. Dentro do pasteurizador, você tem zonas de diferentes temperaturas. Então, tem a primeira zona que dá um choque térmico com água a 70 graus, 60, enfim. Não é assim, a gente costuma fazer uma rampa, tá? Uhum. Então, a primeira água é 35, a segunda 50, a terceira 60 e a última 5 graus, por exemplo, ou uma temperatura um pouco mais alta, né? Para você criar um aumento de temperatura gradativo, senão você agride muito a cerveja. Se tiver pouco headspace, pouco ar, né, oxigênio ou gás carbônico na embalagem, pode ser que ela sofra com expansão do líquido, enfim, e estoure, né? E aí a cerveja ela sai pelo outro lado e toma o seu caminho para a embalagem. Agora tem também o outro processo que é a pasteurização flash. O que é a pasteurização flash? Ela muda em relação à velocidade e em relação também à agilidade. Então, é mais rápido pasteurizar em flash, porém, você não pasteuriza o produto final, você não pasteuriza a embalagem, você pasteuriza o líquido. Tá, Dom, mas o que isso tem a ver? Não vai pasteurizar? Pois bem, você costuma pasteurizar o líquido, então como é que é o layout, né? O pasteurizador flash, ele é um equipamento que a cerveja entra, é um equipamento também grande, a cerveja ela entra, ela passa por trocadores de calor, frio e quente, e vai para o que a gente chama de tanque pulmão, um tanque que vai acomodar aquela cerveja pasteurizada. Você destinou essa cerveja para o invase. Rapaziada, você tem que garantir que aquele invase está completamente livre de contaminação. Você já pensou? Você passou pela envasadora flash e contaminou ali todo o pasteurizador quando o processo de pasteurização foi completamente invalidado. Então, não tem melhor ou pior, tem processos diferentes. Industrialmente falando, o processo flash pasteurização ele fica mais refém da parte microbiológica do invase, do pós-pasteurização. Você tem que tomar um certo cuidado. Já na pasteurização em túnel, é um pouco mais confortável, né? Porque você consegue passar em linha, né? Então, essa é a grande diferença. A Lud falou assim, pô, eu imaginava um panelão, e aí, quando ela falou, caiu uma ficha que se fosse um panelão, teríamos diferentes temperaturas até no próprio líquido, né? Os que estão mais nas bordas, né? Os que estão mais na zona de calor seriam um calor maior, e os do meio, ali do centro, teriam uma temperatura menor do que as da borda. E até para controlar essas UPs e o sensorial, seria pior. A primeira coisa que eu tinha pensado foi isso quando a Lud trouxe esse panelão, porque para mim também era um panelão, tá? Aí quando a Lud falou, você falou, não, eu falei, caraca, será que é por isso? Agora que você falou do invase, realmente existe uma segunda chance de contaminação. E aí também me veio uma coisa que é essa flash que a gente está falando, é como se fossem serpentinas que o líquido passasse, porque também não pode criar essa bolsa de líquido, né, para não dar essa diferença de temperatura. É como se fossem serpentinas. Isso, basicamente a cerveja ela é aquecida até entre 70 e 75 graus, e tem que ser retirada ou permanecida ali por 20 segundos. Isso equivale a 20 UPs. Então, você vê que o tempo é muito reduzido, né? Uhum. A condição é muito baixa. E a cerveja, ela entra, passa por serpentinas, trocadores de calor, né? Trocador de placa, a gente chama. É uns trocadores... Caseiro geralmente tem isso, né? Mas são trocadores de placa, passa, né, na fase quente, depois na fase fria e vai para um tanque específico para isso. Né? Então, basicamente, esse é o formato, esse é o layout do equipamento, né? Perfeito. Aí me gerou aqui uma curiosidade. No Brasil, o único lugar no mundo que existe essa divisão de chopp e cerveja.
pra gente começar o papo assim. A gente tá acostumado a ouvir falar que o chopp é fresco e que a cerveja é pasteurizada. Vai me corrigindo se eu falar alguma besteira, pelo amor de Deus, amém, tá? Aí vamos trazer pro universo das cervejas mainstream. O chopp Brahma, o chopp Heineken, eles são pasteurizados? Se a gente seguir o pé da letra, a Instrução Normativa 65 de 2019, se é chopp, não. Não. Mas aí a gente fica refém do processo deles, né? Sim. Eu já ouvi falar que o da Heineken faz a tal da flash pasteurização, mas eu ouvi falar, sabe? Tipo, fofoquinhas. É que geralmente em indústrias grandes, até onde eu tô agora, a gente tem um processo de filtração que permite com que a gente pasteurize num nível de UP baixo, que é, beleza, a cerveja recém-fermentou, passa pela maturação, tal. Da maturação vai para centrifugação, que separa a levedura. Da centrifugação vai para o filtro de terra, para remover partículas pesadas. Depois do filtro de terra, vai basicamente para o microfiltro, que a gente chama, né? Que é um filtro microbiológico. Um filtro de 0,45 micra, por exemplo. É um filtro muito pequeno, mas tão pequeno que retém bactéria. Tá. Retém levedura. A levedura é muito maior. Então, se você tem essa condição, um microfiltro, um filtro polidor, que a gente chama, você já manda uma cerveja com uma baixa quantidade de micro-organismos para frente. Então, você pode muito bem reduzir o nível de pasteurização lá na frente. Então, grandes grupos têm vários processos de filtração, inclusive esse polimento, essa microfiltração que remove levedura, remove bactérias, boa parte das bactérias, né, não todas, diminui em escala logarítmica os micro-organismos, né? Então, quando isso acontece, você pode reduzir o nível de pasteurização, por exemplo. Perfeito. Sensacional. Bom, aí a gente vai para a última pergunta no nosso papo aqui, que vai para todo mundo. E é um papo que a gente já tá aprendendo do An aqui, hein? Normalmente a gente não faz tanta pergunta assim, não. É que pasteurização é um assunto que tem muito P, gente. É muito P. Muito Up, Altas Aventuras. É o novo filme da pasteurização. Vamos lá, vamos falar sobre novidade no processo de pasteurização, né? E como as tecnologias têm ajudado nesses processos. A gente tem falado tanto de inteligência artificial. Tem inteligência artificial nisso também? Então, conta pra gente um pouco sobre isso. Legal. Bom, sim, tem inteligência artificial. A gente vem observando um crescimento na inteligência artificial. E, de um modo geral, quando a gente pensa em otimização no processo de pasteurização, ele vem sendo muito explorado mesmo pela ciência. A ciência, ela vem estudando absurdamente a pasteurização até conseguir chegar numa condição de pasteurização que agrida o menos possível a cerveja, tá? Sensorialmente falando. Então, hoje em dia, muito vem se falando em trabalhos com alta pressão. Então, submeter a cerveja, submeter a bebida a uma pressão muito elevada, isso já é explorado desde os anos 90 na indústria de leite, fruta, carne, que basicamente é você colocar a cerveja em condições de alta pressão, condições de 100 até 1000 megapascal. É uma pressão muito alta mesmo, né? Isso vai fazer com que a atividade dos micro-organismos reduzam muito, mas ainda assim degrada um pouco o sensorial. E tem alguns tipos de bactéria que sobrevivem à pressão. Então, ela vem sendo explorada, mas para a cerveja ela não está totalmente difundida. Esse é o primeiro. O segundo é a pasteurização por campo elétrico pulsado, que a gente chama, né? Que basicamente a cerveja ela é submetida a um campo elétrico, né? Que faz com que os micro-organismos se inativem. É como se fosse choque na bebida. Ok, o sensorial ele não é tão agredido assim, mas aí você tem uma variável que envolve custo, né? Então, campo elétrico, você tem toda uma condição operacional e fabril um pouco mais delicada. E o terceiro, você pode fazer também aquecimento ômico também. É um processo também bem mais caro, na verdade, quase inviável para ser explorado na indústria de pasteurização. Existe uma outra forma, iria para um quarto tipo de pasteurização, mas isso realmente é uma das que mais destrói o sensorial, que é o ultrassom. Ultrassom, que basicamente são ondas sonoras de natureza física, que vão trabalhar de 20 a 100 kHz, de 20 a 100 kHz mais ou menos,
que conseguem inativar micro-organismos. Só que o ultrassom, ele tem uma desvantagem sensorial, uma desvantagem físico-química, tende a deixar a cerveja mais turva. Então, por isso que ainda a condição térmica, ela ainda vence essa batalha, né? As outras formas de pasteurização ainda não estão muito exploradas, mas tem e vem sendo exploradas, né? Não, faz sentido, né? Se você botar a cerveja para ficar ouvindo Sepultura, Suffocation, durante um tempo muito grande, ela vai ficar mais pesada, ela vai ficar turva, né? É isso aí. Tu joga 100 MHz, é um death metal nas orelhas, meu irmão. Durante muito tempo. Exatamente. Então, você falou desses processos aqui, o Douglas, nosso mecenas que está aqui acompanhando a gravação conosco, mandou uma perguntinha aqui. Ultravioleta não funciona para pasteurização? Bacana. A radiação ultravioleta, ela é muito boa para inativar micro-organismos. Ela é muito boa mesmo, tá? Tanto que é utilizado na indústria de água, por exemplo, para diminuir a probabilidade de contaminação. Mas tem um problema. É a radiação ultravioleta, né? A radiação UV. É uma radiação que vai destruir bactérias, pode até mesmo destruir leveduras, mas destrói também moléculas. Então, moléculas de aroma, moléculas de sabor, principalmente a parte de lúpulo, de lupulagem, é complicada. Então, radiação ultravioleta, ela não é explorada, ela não é utilizada como uma variável de pasteurização, por quê? É uma radiação que você precisa ter um fluxo de cerveja muito lento e muito fino. A radiação ultravioleta, ela tem uma permeabilidade baixa. Então, se você tem um vidro, por exemplo, um tubo de vidro com uma lâmpada UV em cima, esse UV, ele vai incidir no vidro, pode ser que ele desvie por conta da sílica, enfim. Então, até chegar no líquido, demora. Além de demorar, esse vidro tem que ser muito fino para a radiação pegar em todo o caminho da cerveja. Então, não é o caminho a ser seguido. Então, destrói levedura, destrói bactéria, ok, mas destrói também alface isomerizado, compostos fenólicos, então não. Muito legal, cara. Pasteurização é bom, mas nem tanto. Ela é boa, mas vacila. Isso vira camiseta, hein? É tipo aquele é legal, mas vacila, né? Pasteurização. É legal, mas vacila. Cara, muito legal ter essa aula aqui com você, que não vai acabar, né? Para quem é mecenas, não acaba esse papo. Porque quem for mecenas vai receber a resposta dessa pergunta extra que vamos fazer. Você ficou curioso ou ficou curiosa? Entre para esse seletíssimo grupo dos mecenas por meio do site apoia.se/surra de lúpulo. Não ficou curioso? Toma vergonha na cara, rapaz. Como é que tu não é curioso e tá ouvindo esse programa? Esse programa é de gente curiosa. Fala sério. E a gente vai perguntar mais de uma, tá? Fica aqui a dica. A gente vai perguntar pro Duan como é que funciona e se é possível fazer o processo de pasteurização em cervejas caseiras. E se faz sentido para o cervejeiro caseiro fazer isso, já que ele não vende, mas ele manda para a tia, ele manda para o tio, que mora em Itapopoca do Norte. Então ele tem que mandar, ou lá do Itapopoca ele tem que mandar lá para Chuí. Ele tem que fazer esse negócio viajar. E aí, precisa ou não precisa? E o processo de pasteurização pode ser usado como uma técnica de correção de erros na cerveja, ou seja, perguntas importantíssimas que você só escuta se você for mecenas. Enquanto isso, Dom, vamos nos despedindo por aqui da galera que não é mecenas. Muito obrigado por essa aula, adorei. Valeu. E já a gente segue o papo. Isso aí. Valeu, galera, obrigado pelo convite. A gente se vê nos próximos aí. Até mais. Muito obrigada, Duan. Foi sensacional, didático, objetivo, ensinando para quem não entende nada, saindo aqui, conhecendo um pouco mais de pasteurização, gostando dela, porém não, dividida, vivendo uma dicotomia. Isso é, como é que é? Paradoxo isso, paradoxo, como diria o nosso querido, como é que é o nome dele, Leandro? Renan, pronto. Do Choque de Cultura. Encerrando o programa, agradecendo os nossos mecenas que nos ajudam a manter a casa arrumada e muito conteúdo incrível toda semana. Bárbara Soares, Cleiton Gonçalves, Guilherme Castro, Henrique Boaventura, Olímpio Lobato e Gleison Silveira. É isso, meus amigos, e a gente fala sempre aqui toda gravação que é o que, Leandro? Até semana que vem. Até semana que vem. Beba menos, beba melhor. Beba com moderação.
Este podcast foi editado por Play Áudios.